Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu venho trazendo mais um livro do Michel Foucault. Dessa vez eu quero tratar sobre esse livro, Vigiar e Punir, a história da violência nas prisões, do Michel Foucault. E é um livro bastante conhecido. E eu pretendo trazer hoje o primeiro capítulo, né, que é a primeira parte, a parte do suplício, né? E eu quero iniciar, né, com o capítulo 1, o corpo dos condenados. OK? Então vamos lá, é um capítulo grande. Então, eu vou tentar fazer de uma forma bem enxuta, né? Vamos lá. Ele vai dizer assim que essa forma de punição, a qual provocava uma dor no corpo, né? E tornava a punição uma cena, tornava a punição um espetáculo, certo? A qual o sujeito ele era torturado muitas vezes em público, né? E como podemos ver até em muitos filmes, né, onde as pessoas eram torturadas, queimadas em fogueira, e esse suplício a qual causava essa dor no corpo era um espetáculo. Ele vai dizer que o corpo é como a dor do corpo como punição. Ele foi desaparecendo, certo? Esse tipo de punição vai se extinguindo, ele vai dizer, né, no final do século XVIII, né, e vai até o século XIX, esse tipo de punição, e isso aqui vai acabando paulatinamente, certo? Então, por quê, né? Porque muitas vezes essas execuções públicas causava revolta, né, também. E acendia, certo, um tipo de revolta pública, né, de uma revolta, uma fornalha de uma violência popular. Então foi se extinguindo, né, esse tipo de punição por isso, por vários motivos, certo? Então não interessa mais a punição como um teatro. O que então vai desviar o sujeito do crime? Agora, é a certeza que vai ser punido, né? Não mais o espetáculo, a punição como espetáculo, certo? Ele vai dizer que vai surgir uma nova mecânica do poder de punir. E que dessa vez vai tirar o foco, certo, do sistema jurídico, certo? Da justiça. Não vai estar só na justiça essa, como é que se diz? Essa função de punir, né? Vai existir agora todo um sistema administrativo, todo um sistema burocrático que visa não mais punir o corpo, trazer aquela dor ao corpo, mas que visa agora, nesse momento, educar o sujeito, curar o sujeito, normalizá-lo, para que ele não cometa mais o crime e retorne à sociedade, certo? A questão agora não está mais focada nos castigos, mas na normalização do sujeito, certo? Agora a coação está mais voltada para a privação de liberdade, certo? Para os direitos suspensos. A dor no corpo sai de cena, a dor que provoca a dor no corpo sai de cena nesse momento, né? Para uma economia de direitos suspensos, né? Então, o Foucault ele vai dizer que surge todo técnicos, vão surgir todo um corpo de técnicos que vai substituir o carrasco, certo? Nessa função de punir os indivíduos, né? Agora, todo um sistema administrativo
vai surgir, né, como um meio de tratar os condenados, né? Aí está os guardas, os médicos, capelões, os psiquiatras, os psicólogos. Por exemplo, quando um sujeito ele é condenado à morte, o médico ele não pode deixar que o sujeito sinta dor, nem angústia, nem agonia, né? Ele vai garantir que o sujeito não sinta dor, certo? E vai aparecer agora toda uma série de técnicos, certo? Que vão trabalhar nessa questão da punição, como eu já falei, certo? Nesse momento, não é mais sobre o corpo que se dirige à punição, Foucault vai dizer. Agora, a punição se dirige à alma. O que que se julga agora, certo? São os instintos, são as anomalias, são as enfermidades do sujeito, a sua hereditariedade, as suas inadaptações à sociedade, né? Nesse momento vai se voltar para uma análise do comportamento do sujeito, certo? É necessário, nesse momento, analisar o seu comportamento, reintegrá-lo à sociedade e conhecer a origem do crime, né? Aonde surgiu no sujeito essa vontade, né? Esse impulso, né? Esse instinto do crime, certo? O que no seu passado causou, né? Feito um estudo. E como esse criminoso ainda pode continuar cometendo crimes, então é feita toda uma análise, né? E tem todo um corpo técnico para analisar esse sujeito, certo? Será que esse sujeito ele é capaz de viver obedecendo à lei? Será que ele vai se adaptar à sociedade? E assim, o criminoso também deve querer isso, né? Ele deve querer viver respeitando as leis, certo? Agora, o foco é modificar as disposições criminosas do sujeito, né? O foco agora é normalizar o comportamento, certo? O que se julga agora é a alma, certo? Onde está o crime? Onde está o crime no sujeito? O que causou o crime? Qual a origem, certo? Qual o instinto inconsciente causou? Que ambiente proporcionou? Qual foi a hereditariedade, né? Qual foi, sei lá, a genética do crime, certo? De que maneira, de que forma mais segura isso pode ser corrigido, né? Agora são essas questões que será pensado, né? Então todo um corpo técnico, todo um conjunto de julgamentos, de diagnósticos, de prognósticos, será feito em cima do crime, em cima do sujeito, né? Através de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, né? Ou seja, tem toda uma série que vai ajudar na avaliação do criminoso, né? Que foi acolhida pelo sistema penal, ok? Agora não se trata mais de um julgamento da culpa, certo? Mas numa prescrição técnica de uma possível normalização do sujeito, certo? O juiz agora não julga sozinho. Ele tem toda uma série de instâncias anexas, né? Que são as análises dos psiquiatras, dos psicólogos, dos educadores, dos funcionários da administração penitenciária, né? Todos eles também estarão inseridos nessa questão da punição, certo? Ele esclarece aos juízes sobre as informações sobre o sujeito. Então, não está mais só em cima dos juízes essa questão de saber, né, se o sujeito está apto ou não para conviver na sociedade, certo? Outros personagens extrajurídicos entram em cena, o que antes não ocorria. Então, está voltado agora para uma requalificação do sujeito, né? E essa requalificação do sujeito passa por um saber, certo? Um saber técnico, um saber científico,
que vai se juntar, né, para ajudar na questão da punição, né, que o Foucault vai dizer, certo? Então, ele vai dizer que o objetivo deste livro, nessa introdução que eu estou fazendo aqui, do livro do Foucault, certo? É conhecer, né, como ocorreu essa genealogia, certo? Desse complexo modo científico-jurídico atual, certo? Como ocorreu esse novo poder de julgar, né? Que ele é bem complexo e ele é científico judiciário, ok? E ele vai dizer que vai obedecer 4 regras à sua metodologia, certo? Primeiro, ele não vai centrar, a questão dele não está voltada para pensar nos efeitos repressivos. Ele não está voltado para ver unicamente, certo, os efeitos punitivos, repressivos, negativos do poder, mas ele quer ver o poder, esse poder de punir, se ele quer recolocá-lo numa série complexa que não tem somente efeitos negativos, repressivos, mas efeitos positivos, né? Que induzem também efeitos positivos e lá na frente eu vou explicar melhor, né? E também nos próximos capítulos, certo? Então, ele vai dizer que a punição assim se torna uma função complexa, né? Ele também quer falar que os métodos positivos, né, a segunda questão que ele quer regra para analisar os métodos punitivos, certo? É analisar esses métodos positivos inseridos, certo? Num campo mais geral de relações de poder, certo? Inclusive pensar esse poder punitivo inserido numa relação de poder numa perspectiva tática e política, certo? Também é outra, digamos assim, outro mecanismo ao qual Foucault quer, outra, digamos assim, outra metodologia que ele quer para pensar o poder, certo? Que ele está usando para pensar o poder, certo? Então, ele também quer pensar a relação, certo? A terceira regra, né, que ele utiliza na sua metodologia é pensar o poder relacionado com o conhecimento científico, com as relações de poder na sociedade de uma forma geral, certo? E essa tecnologia de poder, digamos assim, punitivo, né? Ele quer mostrar que existe uma relação, né? Uma relação da epistemologia científica, das relações políticas de poder na sociedade de uma forma geral, certo? E pensar isso relacionado com essas novas formas de punição, certo? Essa nova forma de humanização da pena, que está inserido numa tecnologia de poder que vai inserir sobre o homem e que vai usar a ciência como uma forma de conhecimento, né? Então está relacionada com as novas formas de punição, ok? A quarta forma também que ele quer trazer para analisar essa questão do sistema jurídico é ver como ocorre, né, essa digamos assim, seção sobre a alma, que as relações de punição, desse poder punitivo, que vai ocorrer agora, nesse momento, na alma, certo? Ele vai mostrar como ocorre esse efeito científico, como esse efeito científico atua no corpo, né? No corpo dos sujeitos, de forma geral, no corpo dos condenados, certo? Dos criminosos. Porque o corpo agora, a alma, vai ser investido de relações de poder que vão ocorrer não só no sistema judiciário, como em toda a sociedade. Então, o Foucault também, ele quer tratar, ele quer passar por aí o seu estudo e veremos isso no decorrer dos capítulos. Isso aqui é só a introdução, certo?
Ele vai dizer que ele vai citar, inclusive, nesse capítulo, alguns autores, né, que vão mostrar que o poder e as formas de punição, de penalidade, certo, não está somente em reprimir delitos, né? Esses sistemas de punição, eles vão ocorrer na sociedade de uma forma geral. Não está só nessas formas negativas, né, que nós conhecemos, que da punição, que é essa questão do reprimir, do suprimir, né, do impedir, do excluir, certo? Está dizendo que não está esse controle do poder sobre o corpo dos indivíduos, não está só nessa série negativa de repressão, mas também tem outra série de atuação desse poder sobre o corpo, que são as positivas, são aquelas úteis. E veremos isso no capítulo lá na frente, certo? Desse livro. Ok? Ele vai tratar disso de uma forma mais intensa, certo? Então, vários regimes de punição também vão ocorrer sobre o corpo dos indivíduos, mas está relacionado a tornar os indivíduos dóceis, a tornar os indivíduos úteis, certo? É um tipo de punição também sobre o corpo, mas a intenção não é reprimir, a intenção é tornar os indivíduos úteis e dóceis para o mercado de trabalho, para a mão de obra do trabalho, certo? Era uma forma de normalizar o corpo social, né, um tipo de controle sobre o corpo que visa, né, a sociedade inteira, que visa trazer essa normalização dos sujeitos, né, e tem uma forma corretiva, né, assim como atua de forma corretiva e normalizadora no corpo dos condenados, também tem essa forma na população de forma geral, certo? Então, é uma nova economia política do corpo, que não recorre mais a castigos violentos, mas métodos disciplinares, certo? De corrigir o corpo social, tornar esse corpo útil, certo? São relações de poder, são relações políticas, certo? E que está ligado à questão do trabalho, certo? Está ligado à utilização política do corpo para mão de obra no campo econômico, certo? Uma utilização econômica do corpo. E assim, é criar toda uma ciência para fazer esse controle, certo? Todo um saber científico ele é utilizado para tornar esse corpo útil, esse corpo dócil, né? Todo um aparelho, todo um saber sobre o corpo para fazer isso, uma nova tecnologia, para fazer uma nova tecnologia do corpo, certo? Que não é para deixar esse corpo mais potente, não é para aumentar as forças sociais, a potência dos indivíduos, não se trata disso. Essa nova atuação do saber científico sobre o corpo é unicamente para tornar o corpo útil, certo? Um corpo dócil, um corpo normalizado que vai atuar não só sobre os criminosos, como toda a população, certo? Então, o corpo se torna um objeto de saber científico. E ele vai dizer, né? Não devemos pensar que a alma ela é uma ilusão, certo? Ela existe, sim, ela é uma realidade, ela é produzida permanentemente no interior do corpo dos indivíduos, certo? E é como aquilo que eu disse, está relacionado aos instintos, aos desejos, às vontades, certo? Aquilo que o corpo não se adapta, as paixões, né? E tudo isso é controlado, né? São as pulsões do corpo, certo? Então, o corpo e a alma são de certa forma punidas, corrigidas, reeducadas, disciplinadas. Os indivíduos são vigiados, são treinados, são disciplinados, corrigidos, e é fixado nele um aparelho de produção que vai atuar, certo? Sobre esse corpo dos indivíduos,
sobre o corpo social durante toda a vida. É criado todo um aparelho de disciplina, né, que é organizado, controlado, através também da ciência, para tornar esse corpo útil e dócil para a sociedade. E vai atuar principalmente sobre as crianças, né, sobre os adolescentes, sobre os loucos, sobre os colonizados. Há uma nova tecnologia de poder sobre o corpo, que é também uma tecnologia da alma. Bom, gente, aqui eu finalizo, eu terminei essa primeira parte, depois estarei com o segundo capítulo, que é a ostentação dos suplícios. Obrigada por quem assistiu, muito obrigada.